Agora, me fale sobre o método contraceptivo de uso contínuo. Isso. Quer dizer, as pessoas que fazem o método, vamos dizer assim, de forma direta, porque o anticoncepcional, aquele que nós estamos tratando aqui dentro da normalidade, ele tem dias, não é, vamos dizer assim, durante todos os dias do ano. E esses de uso contínuo, qual é a diferença, doutora? A diferença do anticoncepcional, que são os orais, são os comprimidos, de uso com pausa e os de uso contínuo, realmente são completamente distintos, né? Hoje se utiliza os anticoncepcionais de uso contínuo de uma forma muito mais frequente, principalmente em situações em que a mulher precisa do método anticoncepcional, mas ao mesmo tempo esta mesma mulher apresenta outras situações envolvidas com a questão do sangramento ou da menstruação, tipo cólicas intensas, enxaquecas, irritabilidade, ou seja, por exemplo, uma situação muito específica para se utilizar pílulas do dia seguinte seria a questão da TPM, da tensão pré-menstrual com os sintomas disfóricos, ou seja, de irritabilidade, às vezes depressiva, enxaquecas, ou mesmo as cólicas que são muito intensas em algumas pacientes durante o período menstrual. Então, a pílula, o anticoncepcional contínuo é muito bem indicado nessas pacientes e com um resultado maravilhoso. Outra situação muito frequente é a endometriose. Nós utilizamos muito hoje a questão da pílula contínua, do anticoncepcional de uso contínuo na endometriose. Agora, existem, vamos dizer assim, vantagens e desvantagens do contraceptivo de uso contínuo, doutora? Quando bem indicado, a vantagem é justamente essa, minimizar os sintomas que a paciente vem apresentar. É esta a maior vantagem. É a paciente se utilizar de uma medicação que ela vai estar bem, saudável, feliz, sem cólicas, sem dores, sem enxaquecas, sem TPM, enfim. Essa é uma situação específica. A outra situação é quando a paciente necessita do anticoncepcional como método realmente contraceptivo e esta mesma paciente, mesmo utilizando o anticoncepcional com pausa, ela ainda sente alguns sintomas indesejáveis. Então, aí nós lançamos mão do anticoncepcional de uso contínuo. Então, digamos assim que a eficácia é a mesma, apenas se busca o bem-estar da mulher, é isso? Perfeito. Essa é que é a definição. Exatamente isso. Agora, por que acontece um de uso contínuo se a gente sempre ouve falar, né? Às vezes se ouve falar, e a mulher procura ginecologista que diz assim, vamos dar uma pausa no uso do anticoncepcional para você descansar um pouco. O que significa esse descansar um pouco e onde fica esse descansar no uso contínuo, doutora? Eu acredito que hoje, na atualidade, nenhum ginecologista vai propor a uma paciente que ela descanse durante o uso do anticoncepcional, porque isso, primeiro, que não tem nenhuma indicação, não vai ter nenhuma vantagem para a paciente, não vai somar nada para a paciente no descanso. Mas não ocorre da mulher também, dela mesmo usar esse termo, dizer? Eu vou dizer, doutora, eu preciso descansar. O que é isso? Então é uma outra história, outra ideia? Não, a história é essa. A paciente pensa que, algumas pacientes podem pensar que, se tomando anticoncepcional durante 5 anos, por exemplo, é muito tempo, que ela precisa dar uma pausa para que não haja problema na fertilidade desta paciente. O que eu ia perguntar a seguir, quer dizer, há riscos com relação à possibilidade de engravidar, doutora, em relação ao uso do anticonceptivo normal, contraceptivo normal ou de uso contínuo? Não, a possibilidade de gravidez é quando essa paciente justamente resolve fazer uma pausa. Aí é a possibilidade de gravidez. Por isso que ela tem que tomar um anticoncepcional, quer seja ele com pausa ou de uso contínuo, da forma correta. Não precisa descansar. Não existe mais essa história de descansar. Pode-se tomar a pílula de forma contínua por 10, 15 anos, assim haja necessidade. Mas veja só, quando eu falei assim da questão da fertilidade, eu falei exatamente o contrário, quer dizer, aquela ideia de que você tomando durante muito tempo, principalmente de forma contínua, você não vai engravidar mais. Essa situação também não ocorre porque não tem nenhuma relação com o uso do anticoncepcional e a questão da fertilidade. A questão da fertilidade já é um problema que a paciente pode trazer anterior mesmo ao uso do anticoncepcional. Mas não que o anticoncepcional vá prejudicar a fertilidade da paciente, de forma alguma. Nenhum dos tipos.